Pessoal, bom dia. Estou gravando esse vídeo bem rápido para explicar um pouco para vocês o trabalho do historiador e o que é que são fontes históricas. O historiador, ele não tem uma máquina do tempo para voltar ao passado para saber como determinada sociedade se comportou, viveu, o que é que ela pensava. Não existe isso, né? Então, como é que ele trabalha? Ele precisa de fontes históricas, ele precisa analisar os vestígios deixados por aquela sociedade para poder analisá-la, ok? Então, o trabalho do historiador é muito parecido com o trabalho de um detetive. Ele vai em busca desses vestígios para ele poder analisá-los, criticá-los e assim poder escrever sobre a história de uma determinada sociedade, de uma determinada época, ok? E quando eu falo fontes históricas, não é uma coisa assim meio Indiana Jones, não, tá? Fontes históricas é qualquer coisa produzida pelo ser humano, qualquer coisa. Então, nós também produzimos fontes históricas. Futuramente, os historiadores também vão nos analisar, ok? Existem 4 tipos de fontes históricas: fontes escritas, fontes orais, fontes visuais e fontes materiais. O que é que são as fontes escritas? Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, uma carta, um bilhete, um diário, né? Tanto que algumas dessas fontes históricas, por exemplo, viraram até livros. Não sei se vocês já ouviram falar desse diário, que é o Diário da Anne Frank, que foi um diário escrito por essa menina durante a Segunda Guerra Mundial, onde ela contava um pouco o seu cotidiano naquele momento. Depois virou até um livro. Os historiadores analisam esse tipo de fonte e é um tipo de fonte escrita, ok? Nós também temos as fontes visuais, por exemplo, fotografias, pinturas. Então, aqui, por exemplo, aqui é uma fonte visual, né? O historiador, ele tem que saber quem produziu essa foto, porque dá para perceber, é uma foto tirada em 1942, né? Lá em Cascavel. Então, ele vai analisar as roupas, as vestimentas, tudo isso o historiador pode analisar. A fonte material é tudo aquilo material. Então, por exemplo, eu tenho aqui você sabe o que é uma caneta? É uma caneta. Aqui é uma fonte material de uma determinada época. Vocês já ouviram falar da Serra da Capivara? Aquelas pinturas rupestres também são fontes materiais, ok? E falta a fonte oral. A fonte oral, gente, pode ser principalmente a entrevista, que foi aquela que eu pedi para vocês fazerem, por exemplo. Ali é uma fonte oral, uma entrevista. Então, se o historiador quiser saber um pouco sobre uma determinada época mais recente, ele pode entrevistar uma pessoa que viveu aquela época, tá certo? Então, isso também é um tipo de fonte. Também músicas, cantigas, né? Histórias da oralidade, também são fontes orais, ok? Era isso. Tchau!